Tem uma questão que é a seguinte, a gente falou em base no plano, base no espaço, mas se a gente pensar então um espaço vetorial, imagina lá, V é um espaço vetorial. O que seria uma base? Né? Uma base, pensando assim, no plano, no espaço, ela serviu para a gente transformar o plano em R2, ou para transformar o espaço em R3. Então, se você tem um espaço vetorial que você não sabe nem se ele é o Rn, é um espaço... quando pode surgir um espaço que não seja o Rn, né? Acho que eu vou dar um exemplo, né? Um exemplo seria o seguinte, imagina um sistema linear, A11, x1, mais A1n, xn, igual a y1, AN1, x1, mais AN, vou botar assim, M1, MN, xn igual a ym. Então, isso aqui pode ser visto assim, né? Você tem uma matriz A1, AM1, A1N, AMN, multiplica por x1, xn, isso dá y1, yn. Entendido, né, que isso aqui é x1 vezes A11, AM1, mais xn vezes A11, AMN, igual a y1, ym. Três maneiras de... Isso aqui, daqui para cá, isso é uma definição. É o produto dessa matriz por esse vetor. É isso daqui. Muito bem. Por exemplo, se eu considerar isso aqui, assim, ó, imagina que eu tivesse aqui jogando, que eu tivesse em R3, aqui n igual a 3, então eu pego x, está aqui, e o m igual a 2. Ou pensa assim, pensa o m igual a 3 também. Então, eu estou pegando aqui, ó, se eu pegar o x1, x2, x3, quando for 1, 0, 0, vai dar 1 mais 0, então vai dar esse aqui. Quando eu pegar o E2, quer dizer, 0, 1, 0, vai dar 0 mais 1 vezes o de cá, mais 0 vezes o terceiro, vai dar a segunda coluna. E o outro vai dar a terceira coluna. Quer dizer, é como se eu dissesse assim, ó, eu estou pegando E1, E2, E3 e estou transformando em ε1, ε2, digamos que ε3, imagina que o ε3 seja a combinação linear dos dois. Quer dizer que a minha imagem, em vez de ser o espaço todo, seria só um plano aqui. Tá? Porque todos os caras que eu vou conseguir, todos os y que eu vou conseguir aqui vão ser combinações lineares desses três. Se eles estão assim, vai estar um plano passando pela origem. Agora imagina, isso podia ser em Rn. Né? Eu podia aqui ter 532 vetores aqui, 419 coordenadas, mas esses 532, eu não tenho... Bom, primeiro eles não vão virar 532 aqui, porque só cabem, aparentemente, vamos dizer, eles viram 532, mas já dá para imaginar que com 419 coordenadas, talvez eu não consiga botar 532 vetores linearmente independentes. Já é uma questão. Mas, além disso, pode ser que nem 419, pode ser que eles estejam formando uma coisa menorzinha. Né? Mas será que pelo menos eu posso garantir o seguinte, que esses caras aqui, a imagem dessa transformação,
forma um espaço vetorial? Ou seja, estou colocando a seguinte questão. Eu tenho o RM aqui, que pode ser muito grande. Dentro dele, será que não pode ter uma coisa menor, que seja um subespaço, que seja um espaço vetorial? Quer dizer, eu posso, pensando assim aqui, ó, pensa aqui no R3, eu estou um plano passando pela origem. Se eu somar um vetor desse plano com um vetor desse plano, vai dar um cara nesse plano, porque ele é combinação linear de dois caras do plano. Se eu multiplicar um cara do plano por um escalar, vai estar um cara do plano. Então, esse plano aqui, se eu pensar ele como um conjunto, ele tem a operação de soma de vetores, tem a multiplicação por escalar, ele é fechado para isso, tem o elemento neutro, a operação é associativa, todas as propriedades valem, é claro que se você tem um cara aqui, menos ele também está aqui. Então, ele é um espaço vetorial dentro de um espaço maior. Em geral, o que deve acontecer aqui, ó, que se eu pegar todos os caras que são combinações lineares desses, eles vão ser um espaço vetorial dentro do meu RM. Mas eles não são o RM, talvez. Como nesse caso. Então, eles são uma coisa que eu poderia chamar de um subespaço. Agora, repare, esse subespaço, ele não vem com uma base. Tá legal? Quando eu pego o R3 vem de fábrica, tem uma base, é 1, é 2, é 3. O R218 também, é uma base, né? Você pega 1 na primeira coordenada, 0 nas outras, 0 na primeira, 1 na segunda, 0 nas outras, 0 no... Você tem 218 caras que claramente formam uma base de R218. Agora, quando você olha para um sistema linear, pensa ele assim, e pensa o conjunto dos Y para os quais esse sistema tem solução, ou seja, aqueles que são combinações lineares desses caras aqui. Esse conjunto, eu posso olhar para ele e dizer, ele é um espaço vetorial. Todos os elementos desse espaço são combinações lineares desses caras aqui. Mas pode ser que esses caras não sejam linearmente independentes, como nessa figura aqui. Ou seja, eles não formam uma base. Aqui está claro que se eu jogar um deles fora, eu fico com 2 e é uma base para gerar esse plano. Mas numa situação mais complicada, isso pode não ser tão evidente. Quem é que eu jogo fora? Quanto eu jogo fora? Ou será que jogando fora dá? Então, de qualquer maneira, esse espaço aqui ainda tem uma vantagem. Eu sei que ele é gerado por esses vetores coluna aqui. Então, se eu quiser uma base, talvez eu possa fazer o seguinte, eu pego, se eles não são linearmente independentes, é porque um é combinação linear dos demais. Eu jogo esse cara fora. Porque tudo que eu conseguia com ele e os outros, eu consigo só com os outros. Eu pego os outros, reconstruo o cara e pronto. Aí eu pego os que sobraram, vejo. Se eles forem linearmente independentes, ótimo. Se não forem, eu jogo um que esteja sobrando fora. E aí eu vou jogando fora até resolver. Então, tudo bem. Se o meu espaço é gerado por um certo número de vetores, eu jogo fora, provavelmente eu chego a uma base. Mas, e se o meu espaço não tiver nem um conjunto assim? Pronto. Vou considerar um outro espaço. Vamos supor que isso daqui seja que eu estou resolvendo esse sistema igual a zero. Então vamos pensar no seguinte conjunto. N é igual ao conjunto das soluções do sistema homogêneo. Homogêneo é esse, com zero aqui. Olha só, está claro aqui, né, que se essa matriz multiplicada por esse vetor dá zero aqui,
Vou botar os zeros aqui. E eu tiver um outro cara que também, quando eu multiplico aqui dá zero, se eu fizer a soma dos dois, se eu multiplicar, digamos que aqui tem a x1 mais y1, x2 mais y1. Então dá a matriz multiplicada por esse, mais a matriz multiplicada pelo outro. Como os dois dão zero, a soma dá zero. Ao mesmo tempo, se isso daqui dá zero, se eu substituir esse x por t vezes x, eu vou ter t vai dar t vezes 0 vai dar zero também. Se eu pegar o menos x, quer dizer, se essas equações dão zero com x, vão dar zero com menos x também. E, obviamente, se eu botar zero em todos, vai dar zero. Então, se eu considerar esse cara daqui, com as operações de soma de vetores dentro de Rn, ele é um espaço vetorial. Entendeu? Embora ele esteja, né, N está contido no Rn. Mas ele não é o Rn. Né? A menos que todos os números aqui sejam zero, vai ter solução aqui que não é nula. Ou seja, ou vai ter caras aqui que não vão dar zero. Se o A1, você bota x1 igual a 1, x1 igual a 1, se essa primeira equação não for zero, já não vai dar zero aqui. Né? Então, ele está em Rn, mas não é o Rn. Mas, por outro lado, se eu olhar só para os elementos de n, com a soma de vetores em Rn e com o produto por escalar, ele é um espaço vetorial. Quer dizer, eu posso dizer que ele é um subespaço vetorial de Rn, porque ele está contido em Rn, e se eu olhar para ele com as operações de Rn, ele é um espaço vetorial. Agora, esse aqui não veio com base, nem com um conjunto de geradores. Eu só sei que ele é um espaço vetorial. Então, a minha pergunta é, será que esse cara tem uma base? Então, vou colocar essa questão abstratamente, né, para a gente começar a pensar o que é uma base. Quer dizer, entendido que o espaço vetorial é o que a gente pode pensar abstratamente, pensar o que é uma base e será que todo espaço vetorial tem uma base? Dependendo da definição pode ser complicado, porque tem espaços talvez que exijam base de infinitos vetores. Né? Mas vamos depois limitar a situação. Mas a questão é, então, questão que é base. Bom, base é uma coisa que serve para o espaço ser pensado como um Rn. E como é que a gente pode dizer sobre base? Por exemplo, a questão da dimensão ficou mais ou menos implícito assim, né? Que R2 tem dimensão 2, que o plano tem dimensão 2, que o espaço tem dimensão 3 e tal, mas a dimensão deveria ser o número de elementos da base. O que coloca a questão, bom, será que eu tenho um espaço vetorial? Se ele tem uma base de 15 elementos, será que toda base vai ter que ter 15 elementos? Porque senão a dimensão não faz sentido, né? Será que eu consigo provar isso? Então vou tentar pensar nessa questão na próxima aula. Enquanto isso, vocês têm já uma lista de exercícios para pensar. Dessa vez tem questões de múltipla escolha, vocês viram? É mais rápido. Bom, questões assim... Oi. Se você tem, tipo, 0 no vetor 1, 0, 0, só que você multiplica por um parâmetro. Aí você tem o 0 no 0, multiplica por um parâmetro. E soma o 0, 0, 1,
Isso vai ser um espaço vetorial, porque tipo, não vai ter 0, 0, 0. Não, mas aí ó, quando você tem, assim, é como se você tivesse o seguinte, né? x1 vezes 1, 0, 0, mais x2 vezes 0, 1, 0, mais 0, 0, 1. Então, esses caras vão ser os caras da forma x1, x2, 1. Vai ser difícil você arrumar um cara aqui que somado com qualquer cara daqui vai dar o próprio cara, né? Porque se você tivesse um 0 aqui, teria que ter um cara da forma A, B1, tal que somado com esse desse esse mesmo. Isso aqui teria que dar x1, x2, 1. Só que isso não tem solução, porque 1 mais 1 dá 2. Então, os caras dessa forma assim não formam um espaço vetorial. Eles formam... É porque um espaço vetorial tem que conter o zero. Na verdade, assim, em R3, um subespaço vetorial ou é o próprio R3, que não tem graça, ou é o espaço reduzido ao zero, ou então é uma reta passando pela origem, ou um plano passando pela origem. Se você tiver uma reta que não passa pela origem, ou um plano que não passa pela origem, aí ele não é um subespaço vetorial. É geralmente chamado de um espaço afim, porque ele é um espaço vetorial deslocado. Quer dizer, na verdade, assim, se você quer pensar nesse cara, você pensa os caras, esses daqui, que formam um espaço vetorial, mais esse. E aí você trabalha aqui e depois soma esse. Um subespaço sempre tem que ter o zero. Beleza? Alguma outra pergunta? Espaço, então, é um subgrupo. Do ponto de vista da operação de adição, ele é um subgrupo. Mas nem todo subgrupo vai ser um subespaço. Quer ver assim, em R2, né? Pensa assim, aqui, pensa os caras de coordenadas inteiras. Como você não está multiplicando, se você soma caras de coordenadas inteiras, você tem um cara de coordenadas inteiras. O zero tem coordenadas inteiras. Se o cara tem coordenadas inteiras, vamos ver, esse cara daqui, o menos ele tem coordenadas inteiras. Então, os elementos de Rn que têm coordenadas inteiras, do ponto de vista só da adição, formam um subgrupo do Rn, considerando só a operação de adição, esquecendo a multiplicação por escalar. Mas não formam um subespaço, porque quando você multiplica um cara de coordenadas inteiras por meio, não dá mais um cara de coordenadas inteiras, a menos que ele seja o zero. Tá, então, vamos dizer, o espaço vetorial é um pouco mais rico do que só o grupo dos vetores com a adição. Aliás, não precisava nem ser coordenadas, podia ser coordenadas inteiras em qualquer base, né? Por exemplo, você pegaria um vetor aqui, outro aqui, e aí pegaria soma de um múltiplo inteiro desse com um múltiplo inteiro desse, daria um outro reticulado que também seria a mesma coisa. Beleza? Mais perguntas? Alguém pode fazer uma pergunta estúpida? Porque até agora só fizeram perguntas... Professor, Oi. Para você ter uma base, você tem que ter vetores linearmente independentes, certo? Uhum. Mas nessa solução homogênea, o espaço gerado é por vetores linearmente dependentes. Não, nessa daqui eu nem sei quem são os caras que geram o espaço, assim, num primeiro momento. Aqui eu sei. Aqui é a imagem, então eles são gerados pelos vetores de coluna. Nesse caso, esse cara que a gente chama núcleo, eu nem tenho, para começar, o único cara que eu sei de cara que está aqui é o zero. Mas assim, se você pega alguns 2 ou 3 vetores linearmente independentes, para eles serem zero, a única solução seria 0, 0, 0, certo? Sim. Então eu posso dizer que não tem vetores linearmente independentes no núcleo. Ou seja, ele não tem uma base? Não tenho. Vamos dizer, imagina que esse sistema
é assim, de R3 em R3. Está levando R3 em R3, só que as três equações são essencialmente a mesma, né? Você tem AX mais BY mais CZ igual a 0, 2AX mais 2BY mais 2CZ igual a 0, 3AX mais 3BY mais 3CZ igual a 0. Então, todas elas são iguais a essa aqui. Isso aqui é o quê? Você pega o vetor ABC, multiplica escalarmente por x, y, z, dá 0. Então, as soluções desse sistema são o plano perpendicular a esse vetor. Aí, se você pegar um vetor desse plano, outro vetor desse plano, que sejam linearmente independentes, esse plano é o meu espaço e ele tem essa base aqui. O problema é que ela não veio, você olhando só assim, não está pronta, né? Você tem que fabricar. Você pega aqui, ela bota, digamos que A, B e C sejam diferentes de 0, bota menos B a 0. Esse cara daqui está no plano, né? Agora, fabrica um segundo. Por exemplo, bom, se você souber produto vetorial, você faz o produto vetorial do ABC por esse daqui, vai dar um vetor nesse plano. Mas tem que fabricar. Eu só chamei a atenção desse espaço, é só justamente para a gente ver que ele é um espaço vetorial, né? Mas ele não tem de cara assim, uma base, a gente olha, já está pronta. Nem um conjunto de geradores como esse daqui. Pelo menos esses caras, eu sei que todo elemento do espaço é combinação deles, pode ser que tenha gente sobrando, mas já é um ponto de partida. Nesse aqui, não tem ponto de partida. Eu estou esperando a pergunta estúpida, aquela assim que... Não, agora o cara fica com vergonha e diz, pô, você é elogiado que fez a pergunta estúpida. Não, porque a pergunta estúpida é aquela... Você vê que no final do curso 1, era uma pergunta estúpida, era uma coisa básica, mas estava pegando para muita gente e eu estava lá na frente explicando coisas que, sem compreender aquela coisinha simples ali, não faziam sentido, né? Não, então, tudo bem, depois pode fazer a pergunta estúpida em particular. Beleza.